Capítulo 12. A nova sexualidade. Os tempos e as modas de fato mudam e o unissex está inquestionavelmente em moda. Juiz Antonin Scalia. Deus e o sexo no terceiro milênio. Psiu. Você quer invadir a França? O melhor momento é em agosto, lá pelas 2 da tarde. Aqueles que não estão em férias, estão cochilando. Você quer conquistar uma civilização? Mude as ideias a respeito da sexualidade. Embora alguns pratiquem a espiritualidade oriental da nova era com chakras, cristais, viagens astrais e mediunidade, todos são homem ou mulher. E a sexualidade mantém uma civilização funcionando. Traiçoeiramente, uma nova definição de sexualidade afinada com o monismo liberal da nova era dirige nosso mundo, prometendo libertação para o oprimido, justiça ao desprovido e paz na terra. Sexo e religião fazem um par formidável. E a sexualidade nunca pode ser separada da busca religiosa. Por meio de uma nova sexualidade, o liberalismo transformará a religião e o planeta. Nós estamos condenados como espécie e como planeta, profetiza uma religiosa feminista, a menos que nós tenhamos uma mudança radical de consciência. A liberação da sexualidade acompanha uma mudança da consciência planetária e o reavivamento da espiritualidade pagã no despontar do milênio aquariano. O programa para uma revolução sexual segue a mesma progressão lógica mencionada nos capítulos anteriores: crise, desconstrução e reconstrução. Tome como exemplo o programa para a unidade das religiões do mundo. Primeiro vem uma descrição da crise ecológica, depois uma chamada para desmantelar a visão cristã da criação. Finalmente o sincretismo teológico brilha. No caso da sexualidade, a crise é devida às maldades do patriarcado. A desconstrução destrói a visão cristã do sexo e dos papéis dos gêneros, e das cinzas se levanta uma fênix monística, o novo ideal andrógeno. A crise, o patriarcado. A retórica raivosa cruel de Rosemary Redford Rutter. No universo teológico cristão de Rutter, o patriarcado tomou o lugar do pecado. Desde que essa afirmação não pode ser estabelecida com base em Gênesis 3, esses textos encontrados se tornam os mitos adotados da religião patriarcal. De acordo com Rutter, o patriarcado é obra do diabo, a marca da besta, a grande Babilônia, a terra amada escravidão egípcia de onde a igreja deveria organizar um êxodo dos dias modernos, a realidade interior da qual a prostituição é a expressão externa. Estupradores são as tropas de choque do patriarcado, enquanto os espancadores de esposas são o exército de ocupação. A essência da igreja contemporânea é a libertação do patriarcado, o novo réu para ser eliminado na luta das classes pela justiça social, identificado como o inimigo na luta contra os poderes e potestades, o ídolo da masculinidade, da regra do pai, o ídolo mecânico com olhos brilhantes e narinas fumegantes que expele blasfêmias nos templos do patriarcado e que está a ponto de consumir a terra, o grande leviatã da violência e da miséria cujos poderes maus entraram nas camadas profundas de nosso inconsciente de que precisamos ser batizados. Como no pós-modernismo em geral, quanto mais altos os gritos, mais alta a consciência feminista é elevada. O grande mal. Os pagãos podem bem rejeitar a estrutura patriarcal da criação, embora muitos não o façam, mas e os cristãos? Estendendo a denúncia evangélica do patriarcado, Virginia Mollenkott culpa o heteropatriarcado pela maioria das doenças sociais, incluindo o racismo e o classicismo. É vital que entendamos os modos pelos quais os conceitos distorcidos da sexualidade humana bloquearam a liberdade humana e os relacionamentos saudáveis e, assim, reduzindo qualquer possibilidade de que nos sintamos totalmente vivos. Somente após um diagnóstico detalhado sobre o que está nos molestando podemos esperar por uma cura adequada. Ela define o heteropatriarcado como os modos hierárquicos de organização pelos quais tudo e todos são posicionados e que qualquer coisa que seja macho e branco tende a obter posição superior. As pessoas e as coisas não podem simplesmente ser diferentes umas das outras. Um modo de ser, fazer e pensar deve sempre ser a norma, o restante sendo anormal.
O patriarcado é um sistema social profundamente errado, que tem causado sofrimento a milhões e poderia ainda causar a destruição do ser humano e do planeta que compartilhamos. Como lésbica praticante, Molenkot acrescenta: a heterossexualidade obrigatória é a espinha dorsal que mantém o patriarcado em pé. A homossexualidade quebrará essa espinha. Se a sociedade mover-se para fora do patriarcado e for para a parceria, nós aprenderemos que as questões lésbicas, bissexuais e gays não são somente assuntos restritos ao do quarto de dormir, de praticar qualquer coisa que excita alguém. São assuntos empurrados para dentro da superestrutura do sistema heteropatriarcal. Molenkot repete a visão pagã de Kate Millett. Uma mulher é chamada lésbica quando ela funciona autonomamente. A autonomia das mulheres é do que a libertação das mulheres está tratando. A revolução diz respeito ao poder pessoal ser autônomo de todas as estruturas e relacionamentos. É o poder da liberdade radical de fazer o que lhe agrada. Esse é um programa pagão, mas de boa fé muitos cristãos tentam extrair algo bom da revolução ao cristianizá-lo como objetivo atual para a fé cristã. A liberdade gloriosa e o chamado superior da homossexualidade levam alguns cristãos liberais a denunciar o pecado do heterossexismo. Duas eruditas cristãs, uma leiga católica romana, a outra ministra luterana, desafiam a Igreja a não somente aceitar a homossexualidade com uma tolerância cristã, mas a enxergarem como um dom normativo. Não somente a ética heterossexual judaico-cristã não é mais útil, mas o insistir nela é um pecado. Em um nível menos radical, o feminismo igualitário evangélico toma uma posição semelhante. Uma teologia sistemática publicada pela editora InterVarsity Press, a editora de uma organização estudantil para-eclesiástica ortodoxa, expressa uma rejeição inclusiva do patriarcado, muito comum do feminismo radical. A teologia feminista prestou um bom serviço à comunidade cristã ao destacar os males do androcentrismo, do patriarcado e da misoginia. A misoginia certamente talvez também o androcentrismo em algumas formas poderiam ser descritos como malignos, mas e o patriarcado, que é a base da escritura e da civilização ocidental? Gretchen Gabelein-Ruhl, membro da diretoria do Conselho para a Igualdade Bíblica, fala a respeito do pecado do patriarcado. Cristianizar o patriarcado significa acabar com ele. Não se pode reformar o patriarcado à luz da revelação cristã de Deus como Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode-se somente eliminá-lo. O igualitarianismo é o primeiro passo para o individualismo autônomo, assim como a relativização das diferenças sexuais é o primeiro passo para a confusão dos gêneros. O novo liberalismo é feminista até a medula, como foi o parlamento das religiões do mundo. Os evangélicos abraçam o feminismo igualitário como uma descoberta teológica exegética da gloriosa liberdade do Evangelho. Ou eles são encorajados por pressões sociais, ideológicas e econômicas e uma fé simplória no processo democrático. A feminista judia Naomi Goldenberg não é tão simplória. Ela acusa Deus, o pai da escritura judaico-cristã, como o arquiteto da sociedade patriarcal. Assim como o patriarcado, este Deus tem de ir embora, como diz o título de seu livro, A Mudança de Deuses, em que ela afirma: a nova onda de feminismo desesperadamente necessita ser não somente multifacetada, mas cósmica e religiosa em sua visão. Isso significa alcançar exterior e interiormente o Deus além e abaixo dos deuses que roubaram nossa identidade. As palavras de Goldenberg soam com uma certeza misteriosa. Nós mulheres daremos um fim a Deus. Como elas estão fazendo isso? Desconstrução. A desconstrução da visão cristã do sexo e dos papéis dos gêneros na sociedade contemporânea. É fortuito que a conversão do liberalismo à espiritualidade monística coincida com as maiores mudanças nas práticas sexuais, nos papéis de gêneros e nas estruturas da família. A sexualidade da civilização ocidental foi desconstruída em somente uma geração. O papel das mulheres mudou drasticamente, o que representou uma tremenda virada nas percepções da sexualidade humana.
o feminismo abriu as portas para muitas outras mudanças. Estranhamente, muitos não consideram o feminismo como a força motriz do neopaganismo ideal, embora radicais afirmem isso em todas as oportunidades que têm. Revolução e nada menos. O movimento das mulheres, de acordo com suas teóricas mais importantes, não é um movimento reformista, mas um movimento revolucionário. Sacerdote católico romano dissidente e professor de sociologia, Andrew Greeley profetizou mudanças enormes na Igreja no futuro próximo. O seu artigo, publicado em uma revista da Nova Era, afirma: o poder do Papa definitivamente diminuirá. Hoje estamos experimentando o último suspiro de uma ordem em processo de morte, e no máximo em 20 anos a maior parte dela estará acabada. As mulheres refarão a religião. Alguns acham esta revolução regozijante, a melhor coisa a acontecer para as mulheres, e especialmente para as donas de casa, desde a invenção do pão de forma. A revista Time, assim como Greeley, está cheia de otimismo, especulando se esse movimento constitui uma nova reforma. Os radicais riem diante de tal ingenuidade, desprezando a própria ideia de reforma que implica um retorno ao puritanismo de alguma forma perdido. Elas preferem ver o movimento das mulheres como uma mudança de paradigma de ramificações muito extensas, uma nova dispensação ou uma nova revelação. A chegada do ser que faz tudo mais diante dele em nada, é uma conversão radical para uma nova consciência. Alguns estão apavorados. Uma jornalista católica romana, Donna Steichen, em seu documentário sobre o progresso do feminismo na Igreja Católica Americana, intitulado Ira Ímpia, diz o seguinte na introdução a respeito do feminismo. Este livro é sobre trevas. As suas páginas documentam uma das mais devastadoras epidemias religiosas de nossa época ou de qualquer outra época. Esses autores, tanto a favor ou contra, concordam em uma coisa: o feminismo é uma força de poder revolucionário. Seu progresso incrível em somente uma geração não pôde ser percebido como um andamento normal do processo democrático, o próximo passo na civilização do planeta. Algo mais está acontecendo. Uma onda social uma milha longe da costa. Enquanto os sociólogos, em 1993, não viram quaisquer mudanças culturais importantes no horizonte religioso que alterasse a face das principais igrejas, uma feminista judia predisse nos anos 70 uma onda de mudança revolucionária. Quando as feministas tiverem sucesso em mudar a posição das mulheres no cristianismo e no judaísmo, elas abalarão essas religiões em suas raízes. De 1971, quando ela encontrou pela primeira vez as feministas, ela se lembra ter pensado: essas mulheres mudarão o mundo. As profecias de Naomi Goldenberg são incomumente perceptíveis uma vez que muitas feministas agora passam a adorar a deusa e praticar a bruxaria. De fato, a própria Goldenberg se tornou uma bruxa. Pelo uso de imagens femininas poderosas tais como a deusa, a górgona, ou a amazona, feministas radicais planejam fazer uma mudança grandiosa de consciência, uma nova transformação simbólica. Uma transformação em uma sociedade do marketing é algo que pode ser feito rapidamente. Propagandas no supermercado do meu bairro convidam garotas de 8 a 11 anos a aprenderem autocapacitação pelo estudo de 6 deusas pagãs. Nas escolas e creches, aparentemente programas inocentes sobre educação da igualdade dos gêneros, que têm custado milhões de dólares aos contribuintes, asseguram que o ensino bíblico sobre sexo e distinções de papéis sejam apagados da consciência coletiva da geração futura, com a aprovação silenciosa da maioria das pessoas. Quando em 1996, a Suprema Corte, ao legislar sobre o fato de só homens serem aceitos para estudar no Instituto Militar de Virgínia, VMI, decidiu com 7 votos contra que a educação somente para um gênero, patrocinada pelo Estado, era inconstitucional, declarou essencialmente como lei da terra a inconstitucionalidade dos papéis dos gêneros e as distinções. Na única opinião divergente, o juiz Antonin Scalia observou que essa decisão era,
No final das contas, um ataque contra o antigo conceito da honra masculina incorporado ao código da VMI e do comportamento cavalheiril. A autoridade suprema da Terra declarou o patriarcado não americano. Eu não sei, observa Scalia com pesar, se os homens da VMI viviam por esse código. Mas eu não acho que qualquer de nós, mulheres inclusive, nos daremos melhor com a destruição dele. O novo entendimento da sexualidade encontra um solo fértil nas realidades econômicas e sociais do Ocidente pós-anos 60. Um sociólogo da Universidade da Califórnia observa que 75% das mulheres que nasceram a partir de 1946 estão trabalhando em tempo integral ou parcial. Esses números se referem tanto às necessidades e aos desejos financeiros quanto às novas expectativas culturais. Igualdade de gêneros e oportunidades de carreira para as mulheres são valores profundamente enraizados nessa geração. Esta geração é a geração mais afetada pela revolução sexual dos anos 60. As realidades econômicas e culturais se traduzem em opinião teológica. 8 de cada 10 mulheres boomer católicas são favoráveis à ordenação de mulheres. A porcentagem é ainda mais alta entre as mulheres protestantes. Mais da metade das mulheres boomer conservadoras e 3/4 dos homens boomer conservadores são favoráveis à ordenação de mulheres. Estas realidades têm revolucionado os seminários. De acordo com a documentação detalhadamente feita pela Gale Research Inc., em 1986 havia uma estimativa de 20.730 mulheres clérigas nos Estados Unidos, um aumento de quase 100% desde 1977. Durante a mesma época, o número de mulheres matriculadas em programas de seminários com vistas à ordenação aumentou 110%. Gary Ward, o autor desse relatório, diz: a velocidade e a magnitude dessas mudanças não mostram sinal de redução ou alteração à medida que nos movemos para os anos 90, e há toda a indicação de que mais e mais denominações abrirão suas ordens santas para as mulheres. Esta geração está testemunhando as mudanças que, tanto literal quanto figurativamente, estão mudando a face da religião. Os efeitos são confusos. A reconsideração do lugar da mulher na sociedade e na igreja, e a busca criativa para usar os dons das mulheres são salutares e benéficos. No entanto, a verdadeira espiritualidade, descaradamente agora lança fora a revelação bíblica de Deus como Pai. A sexualidade criacional e a moralidade bíblica se tornam a expressão máxima da opressão maligna. Madeleine L'Engle sente-se moralmente autorizada a chamar o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo de Deus porco chauvinista paternalista macho do Antigo Testamento. O novo hino da Igreja Unida de Cristo vai além ao invocar os nomes de Deus. Simplesmente os elimina. O sínodo geral deles purificou os hinos das noções patriarcais inaceitáveis como pai e rei. O relacionamento pai-filho que é o coração do evangelho é desconstruído e o sangue do que Goldenberg chama a execução lenta de Javé e Cristo está nas mãos das principais denominações cristãs. Em certas faculdades evangélicas é apropriado chamar Deus de pai-mãe para evitar o termo opressivo e sexista pai. Porcaria bíblica. Era somente uma sala de espera. Cerca de 500 a 600 eruditos, teólogos e professores de religião enchiam a sala de palestras e parte do corredor de um hotel no centro da cidade de São Francisco, em novembro de 1992, para ouvir as últimas revelações de uma feminista lésbica, bruxa pós-cristã e professora do Departamento de Teologia da Faculdade Jesuíta de Boston, a professora Mary Daly. No meio do encontro anual conjunto da Academia Americana de Religião e da Sociedade de Literatura Bíblica, no meio de sua descrição da grande reunião intergaláctica das heroínas feministas do passado e do presente que está ocorrendo do outro lado da Lua, Daly repentinamente parou. Com ponderação, ela olha para sua audiência de cima a baixo. Então, erguendo seus braços em forma de uma expressão profética, e em uma voz entre uma gargalhada e um berro, ela revelou: o que é toda esta porcaria bíblica? No final de sua palestra, os eruditos bíblicos bateram palmas entusiasmadas para ela.
A teologia foi bem longe, de volta à rejeição da Escritura e do Deus da Escritura. Se publicações, críticas e endossos públicos são influências importantes, há milhares de professores nos departamentos de religião das universidades e nos seminários teológicos que adotaram alguma forma desse programa humanístico de libertação ética, espiritual e sexual. A teologia liberal pode abranger desde o branco e puritano professor de teologia de Harvard até a bruxa ecofeminista lésbica que cortou todas as ligações com o cristianismo bíblico. Mas os dois de fato se encontram. Mary Daly, que grita blasfêmias em virtualmente todas as páginas de seus recentes livros, promovendo a bruxaria e o lesbianismo espiritual erótico, recebe o louvor de Harvey Cox, um teólogo liberal respeitado, Victor S. Thomas, professor de divindade da Harvard Divinity School. Mary Daly desconsidera a encarnação do Filho Eterno, como se fosse a legitimação simbólica do estupro de todas as mulheres e toda a matéria, e descreve como uma porcaria, o credo dos apóstolos. Cox a considera uma mulher que faz uma grande diferença de quem se diz fã. Cox, um dos 300 eruditos que assinaram uma petição da Academia Americana de Religião, que ajudou a forçar a Faculdade Jesuíta de Boston a promover Daly ao cargo de professora, mesmo tendo ela rejeitado o cristianismo em troca do paganismo, disse: "É difícil imaginar como todo o campo dos estudos religiosos e teológicos estaria hoje sem as contribuições que ela fez." Numa das principais instituições teológicas do país, The Claremont Graduate School, duas bruxas, Naomi Goldenberg e Mary Daly, foram palestrantes convidadas em 1993 do Programa de Estudos das Mulheres em Religião. Esse programa também patrocinou uma conferência de 4 dias sobre mulheres e as tradições da deusa em maio de 1992, que incluiu palestras sobre a deusa e o poder das mulheres, uma longa tradição. Dentre as participantes estava a professora Emily Culpepper da Universidade de Edlands, uma ex-batista fundamentalista e agora bruxa e colaboradora de Mary Daly, que encontra força espiritual e consolação na deusa hindu Kali. Na Harvard Divinity School os estudos são agora dominados pela perspectiva feminista. Em um artigo semi-humorístico mais bem documentado, intitulado O que acontece na Harvard Divinity School, o comentarista social judeu Don Fieder conta que o canto budista e a meditação são agora mais populares do que o cântico de hinos, e o calendário cristão é deixado de lado por causa dos feriados pagãos. De acordo com Fieder, a adoração feminista da deusa é a referência pela qual a religião, a teologia cristã e a Bíblia são agora interpretadas. Bruxas e professores liberais. Bruxas e professores liberais de teologia se encontram onde o ar está pesado, por causa do incenso e dos óleos orientais, a música é sonolenta e o programa pagão é um grito silencioso, na atmosfera quieta da livraria da nova era da vizinhança. Em frente aos cristais e óleos exóticos e os hobbies pretos com gorros pontudos por apenas $98 cada, o espiritualmente inquisitivo pode encontrar juntas gritando por atenção na mesma prateleira púrpura, as obras de pensadores pagãos como Joseph Campbell, Ken Carey e Ramdas, assim como obras de autores cristãos como Matthew Fox, Elaine Pagels e James Robinson. Embora quanto aos últimos, não se possa dizer com certeza, pelos seus títulos, se são verdadeiros ou não, o afinado olfato comercial, chame-o de incenso, da livraria de não-nonsenso da nova era capitalista sugere que, numa grande escala, tal coleção híbrida não é acidental. Aos leitores deve-se dar o que os leitores querem. A dura realidade do suprimento e da demanda econômica é surpreendentemente um indicador objetivo de uma coerência ideológica entre esses aliados suspeitos. No final, como dizem, o cliente está sempre certo. Um crescente número crê que as mulheres serão instrumentais na realização de uma humanidade unificada e de uma religião global. Mas o feminismo tem relação, certamente, somente com as condições sociais e os direitos democráticos, não com religião. Errado. As feministas veem a si mesmas como chamadas para transformar tanto a sociedade quanto a religião. 2 exemplos.
O teólogo católico romano Paul Nitter é um pensador comprometido com o desenvolvimento de uma religião universal. Ele é também o editor-geral da série A Fé Encontra a Fé, cujo recente lançamento é intitulado Após o Período do Patriarcado, Transformações Feministas das Religiões do Mundo. Esse livro argumenta que desde que o status de segunda classe, se não uma opressão externa, das mulheres, está fundamentada nas teologias das religiões do mundo, é uma visão globalizada do feminismo do gênero e da libertação sexual que transformará todas as religiões do mundo. Neste ponto, a emancipação será obtida por todos. Virginia Mollenkopf vê na revolução sexual a possibilidade religiosa de uma nova humanidade. Nós sabemos que todas as mulheres e homens que entrarão em um pacto de cuidado expressam a natureza de Sofia, do Logos, do próprio Cristo, a nova humanidade. Não confundam as coisas. O programa do feminismo, da revolução sexual é um programa religioso, que vai muito além das questões de direitos civis, e muito além do feminismo. Somos gays. A prova dessa mudança gigantesca e das implicações radicais é o aumento da aceitação e do poder da comunidade homossexual. Não estamos mais procurando somente o direito à privacidade e à proteção contra a injustiça, diz um representante do movimento. Nós temos o direito de ver o governo e a sociedade confirmar nossa vida. O projeto está claramente tendo sucesso nos dias modernos na América, apesar dos milhões de americanos que, sem dúvida, se opõem a isso. Em 1975, a venerável instituição da Time Magazine se opôs a essa agenda. Remover a discriminação legal contra os homossexuais é uma coisa, outra coisa é dar um mandato de aprovação. Em 1992, a Time convidou seus leitores a aceitar a homossexualidade da mesma forma que aceitaram os negros americanos, as mulheres votantes ou os caixas eletrônicos. As fronteiras são mudadas todos os dias. Hoje um dos maiores debates é o lugar dos grupos gays nos colégios. Recentemente, o Distrito da Escola Unificada de Los Angeles patrocinou um baile de fim de ano para estudantes gays. A graciosa reportagem do Los Angeles Times pediu para os leitores crerem que não há nada mais natural para o progresso da democracia norte-americana do que um menino em sua adolescência fazendo um vestido de renda para o baile do final do ano. Assim como a ideologia feminista, o programa homossexual foi escrito dentro da lei da terra. Poucas semanas antes da decisão da Academia Militar de Virgínia, VMI, a Suprema Corte em 20 de maio de 1996, ao derrubar a Emenda 2 do Colorado, decidiu que os homossexuais são minoria legalmente reconhecida e que, portanto, podem procurar todos os benefícios de proteção estadual das minorias, incluindo o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a promoção geral do sexo gay como aceitável, e um estilo de vida reconhecido pelo Estado. As coisas estão mudando. Há 10 anos, a Corte reconheceu a constitucionalidade de leis anti-sodomia. Tom Miner, da organização cristã Foco na Família, disse em uma conversa pessoal: "Estamos confusos diante da decisão da Corte de proteger um grupo de pessoas cuja única tendência identificável é um comportamento que a própria Corte permitiu que os estados criminalizassem anteriormente. Muitos que criam que a democracia, o poder do povo, era sua grande defesa contra a tirania ideológica estão igualmente confusos. 6 juízes não eleitos, a serviço da nova definição sem Deus da realidade, conseguiram elevar a desconstrução da sexualidade tradicional criacional a uma necessidade constitucional. É isso uma preparação do futuro liberado para o qual nos dirigimos com um entusiasmo sem barreiras? Parece mais como um filme de Fellini sobre os últimos dias orgiásticos de um império romano decadente. De fato, assim como Fellini, Hollywood está engajada, tendo já produzido em 1993 o primeiro grande filme sobre o assunto, Filadélfia, cujo principal personagem, o herói, é um homem gay. Mas os gays ainda não estão satisfeitos. Eles querem agora que Hollywood dê ao público em geral cenas de amor entre gays totalmente nus por tempo igual a cenas de sexo entre parceiros heterossexuais em filmes eróticos.
Se o Distrito Escolar de Los Angeles pode nos dar bailes gays, será somente uma questão de tempo para Hollywood nos dar sexo gay colorido no cinema mais próximo de nós. Na academia, o feminismo e a homossexualidade têm encorajado um ao outro a posições mais e mais radicais, como o artigo muito bem pesquisado e intitulado "Indo em Frente, o momento homossexual na academia demonstra". O autor relata que em muitas faculdades, as associações gays, lésbicas, bissexuais de estudantes são as mais ativas nos campus, sustentadas por taxas estudantis e por fundos institucionais do Escritório de Multiculturalismo da universidade. Ele observa que em Harvard cada alojamento tem o seu tutor gay. Na Universidade de Colômbia, o professor da cadeira do departamento de inglês é comprometido a contratar e trabalhar com profissionais gays e lésbicas. Muitas universidades, incluindo Stanford, Chicago, Iowa e Pitzer, oferecem benefícios para companheiros homossexuais de membros do professorado. O programa homossexual progride ao sugerir que a democracia é a fonte da moralidade, e muitos não homossexuais estão aceitando isto. Lésbica, gay e bissexual com muito orgulho. A sociedade americana alcançou uma vertente em 1993 quando 27 gays e lésbicas praticantes foram nomeados para postos na administração Clinton. Para Bruce Lima, apontado por Clinton para o Departamento de Comércio, esse gesto corajoso é a primeira vez na história da humanidade que um presidente procurou quebrar o tabu em relação a essas pessoas gentis. Essas gentis pessoas têm um programa não tão gentil. Isso foi claramente afirmado na plataforma gay da Marcha sobre Washington em 1993. As suas demandas incluíam um projeto de lei de direitos civis gay, adoções homossexuais e a redefinição da família, currículos gays nas escolas, um fim à disforia de gênero como uma doença psiquiátrica, a poligamia homossexual, a diminuição da idade de consentimento sexual para crianças, a obrigação de forçar que todas as organizações, incluindo os escoteiros, boy scouts, aceitem gays, seguro médico para cirurgias de troca de sexo, admissão de imigrantes infectados com a AIDS, passagem de era, a legalização de casamentos homossexuais. O poder e a influência no pensamento e na prática da América cristã de um grupo representativo de não muito mais do que 1 ou 2% da população desafia a crença. Até recentemente a sociedade ocidental portava o nome de cristandade, o que implica um entendimento judaico-cristão do homem e da mulher. A desconstrução radical favorece a confusão de gênero do neopaganismo em um ideal andrógeno. Para ter sucesso, o programa deve erradicar os últimos vestígios do cristianismo da sociedade ocidental. O patriarcado e heterossexualidade normativa devem acabar. O amplo programa liberal por trás dessas mudanças sociais aponta para uma religião monística totalmente inclusiva. As pessoas são profundamente religiosas. Reconstrução. O ideal, nem macho nem fêmea, mas um super-humano andrógeno. Homo noéticos, o novo humano espiritual. Em algum lugar do outro lado do arco-íris, na esquina, no terceiro milênio, a Terra deverá se inclinar sobre seus eixos, e uma convergência de crentes de mesma opinião trarão o salto final no progresso evolucionário. Uma estrela nascerá. Uma nova humanidade desenvolverá asas e voará para seu destino final de unidade com o todo. Esse tipo de evolução é uma religião, não ciência, como muitos agora reconhecem. A religião, diz o seguidor da nova era e subsecretário das Nações Unidas, Robert Miller, e figura central no recente Parlamento das Religiões do Mundo, cooperará no sentido de trazer alturas sem precedentes a um melhor entendimento dos mistérios da vida e de nosso lugar no universo. Esse futuro religioso cor-de-rosa na Terra acontecerá porque, de acordo com Miller, uma nova e superior forma de humanidade está tomando o controle do planeta. Homo noéticos é o nome que eu dou à forma emergente de humanidade. Homo noéticos, o novo ser humano racional espiritual. Este é o salvador da nova era. Clonado aos milhares, à medida que as pessoas alcançam estados alterados de consciência por meio da meditação,
Este novo homem espiritualmente capacitado salvará a humanidade e o planeta. O ouvinte cético sorri em descrença. Milhões de anos de história humana não produziram um renascimento. Mas amanhã é sempre um novo dia, e a revolução aquariana será diferente porque o ser humano será diferente. O ideal andrógeno, tudo o que você quiser ser. O novo homem, macho e fêmea, do monismo pagão é um indivíduo atraente. Como um híbrido do monismo ocidental e oriental, ele não é o guru emancipado das ruas de Calcutá. Isso dificilmente venderia na Avenida Madison. Ele é um otimista que pode realizar todos os seus sonhos e estar onde quer que ele queira estar. Ele pode fazer todas as coisas, isto é, todas as coisas dentro do círculo monístico. Ele não é mais limitado pela separação dura e rápida da realidade do certo e errado, verdade e falsidade, macho e fêmea. Seu objetivo final é a união com o todo, e no plano sexual, a androgenia. Alquimia sexual para o novo homem aquariano. Nós imaginamos os alquimistas medievais como os mágicos da Disney, que transformam qualquer coisa em ouro, assim como a Disney faz em seus parques temáticos, exceto, é claro, em Paris. Na verdade, os alquimistas eram sérios teólogos místicos, gnósticos medievais, que criam que o objetivo da vida era unir todos os opostos que o cristianismo haviam separado. A busca deles pela famosa pedra filosofal era a busca, não por ouro, mas por uma fórmula que uniria os opostos, criando uma unidade fundamental. Eles eram monistas clássicos. Uma professora de uma universidade católica muito respeitada dá à busca mística dos alquimistas um toque sexual. A professora Frederica Halligan percebe na busca alquímica por Deus um projeto para o futuro do planeta. Os alquimistas eram tanto supostos cientistas quanto místicos, que praticavam meditação bem antes dos indianos que, com sua yoga do século XX, fizessem disso uma indústria multimilionária no Ocidente. É muito impressionante que os 7 estágios de suas meditações se assemelhem aos 7 chakras do hinduísmo em sua adaptação moderna da nova era. O conceito hindu de energia sexual chamada Kundalini, na qual uma serpente da paixão está enrolada na base da espinha, até ser estimulada e incitada a subir através do corpo pela meditação, se compara com a noção dos alquimistas medievais da libido. Libido, é claro, era o termo que Freud usou para a energia sexual. De acordo com Halligan, o estágio número 7, o último que é chamado Conjunction União, é uma nova realidade, a união final de todos os opostos, que produz ouro, isto é, ouro espiritual, isto é, um tremendo e profundo sentimento de união com tudo. A unificação de todos os opostos dentro de uma só pessoa. A definição final de Halligan do Conjunction é clara, além das diferenças de gêneros de agora, os místicos das tradições tanto ocidentais quanto orientais descrevem o brilho do amor perene. Assim os hermafroditas, mas também as lésbicas e os homossexuais têm em algum sentido alcançado o alvo do Conjunction, pois na homossexualidade machos agem como fêmeas e no lesbianismo fêmeas agem como machos. A prova dessa conclusão vem da própria esquerda, radical, tanto feminista quanto homossexual. Para Mary Daly, o modo com que Deus lidará com a raça humana no futuro será pela libertação feminista e da criação de um misticismo das mulheres. A sua visão escatológica para o futuro da humanidade está resumida nas seguintes passagens. O que está em jogo é um grande salto na evolução humana, itálicos meus, iniciado pelas mulheres para uma intuição de ser que é uma intuição da integridade humana ou do ser andrógeno. No feminismo de hoje, não somente as bruxas confessas pagãs abraçam tais crenças. Uma das líderes do movimento feminista cristão, Rosemary Redford Rutter, rejeitou o catolicismo ortodoxo logo no início de sua carreira para seguir o paganismo. Muito mal foi feito em nome de Cristo, ela escreveu, mas nenhuma cruzada ou massacre foi feito em nome de Baal, Ísis ou Apolo. Rejeitando o judaísmo e o cristianismo como religiões lineares que veem a história como volvendo do passado para o futuro, ela é atraída pelo caráter cíclico das religiões da natureza e da fertilidade, religiões pagãs.
Em sua espiritualidade, o que é importante é celebrar os ciclos do dia e da noite, os ciclos das estações, o ciclo mensal de nosso próprio corpo, nossos próprios ciclos da vida. A natureza se recria a si mesma por meio dos ciclos, e isso significa que nós devemos ser positivos tanto a respeito da morte quanto a respeito da ressurreição no ciclo. Rituais podem incorporar observadores da opressão social, tais como uma cerimônia Halloween lembra a perseguição das bruxas. O monismo pagão de Ruther é somente menos radical por estar parcialmente vestido, como o gnosticismo antigo, em roupas cristãs. O efeito é o mesmo. Não é surpresa que para Ruther o ideal também seja a sexualidade andrógina. A teoria sustenta que não existe diferença essencial entre os sexos, excluindo certos aspectos biológicos, que não há base para diferenças de papéis, excluindo o condicionamento social para uma sexualidade diferenciada dentro da sociedade, e que tal diferenciação deve, portanto, ser eliminada. Esse ideal conduz o movimento da espiritualidade mística. Mircea Eliade, especialista em religiões comparadas e certamente um dos arquitetos da nova espiritualidade, lembra uma representação de Cristo na Basílica de São Marco como um jovem sem barba de uma beleza incomparável na qual estava contido o mistério da androgenia. A ilustração na capa do livro de Matthew Fox, O Cristo Cósmico, representa Cristo como um jovem adolescente nu e de sexo indefinido acima do título Sabedoria Santa. Essa Sofia é certamente andrógena, como é o ser superior de Shirley MacLaine. MacLaine questiona audivelmente se o ponto central da vida é equilibrar tanto o masculino quanto o feminino em nós mesmos. Então nós teremos espiritualizado o material e materializado o espiritual para expressar a nós mesmos para o que nós realmente somos, andrógenos, um equilíbrio perfeito. De acordo com Eliade, o ser andrógeno reúne o próprio objetivo da busca monística mística. No amor místico e na morte integra-se completamente o mundo do espírito, todos os opostos caem. A distinção entre os sexos é apagada. Os dois se unem em um todo andrógeno. Em resumo, no centro a pessoa se conhece, é conhecida e conhece a natureza da realidade. Para a maioria das pessoas, a androgenia é um estado mental e não físico. Poucos seres humanos nascem com os dois órgãos sexuais. O mais perto que a maioria chega da androgenia é a homossexualidade e a bissexualidade, pois em ambos, como já observamos, homens gays e mulheres lésbicas fazem o papel de ambos os sexos. O apoio para essa ideia vem do psicólogo Carl Jung, que sugeriu que a homossexualidade preservava um arquétipo da pessoa original andrógena. Os homossexuais são assim os verdadeiros monistas, que tiveram êxito em transformar a teoria espiritual em realidade física. Eles são os protótipos do novo homem aquariano do século XXI. Xamãs homossexuais para a espiritualidade na nova era. A história do ocultismo na história do mundo é também uma história de homossexualidade. Em culturas pagãs, os homossexuais geralmente têm uma posição elevada na religião e na sociedade. Quando as civilizações pagãs governavam o mundo, a homossexualidade e a pederastia eram práticas amplamente aceitas. O avanço do feminismo radical para a homossexualidade é tão rápido quanto lógico. O feminismo desconstruiu a sexualidade da criação do teísmo cristão. A homossexualidade reconstrói de acordo com as normas do monismo pagão. Uma feminista evangélica de longa data, Virginia Mollenkout, anunciou recentemente sua homossexualidade. Descobrir e praticar sua homossexualidade foi para ela um momento de profundo autoentendimento. Viver no gênero que eu prefiro, esta forte afirmação me fez pensar sobre os nativos americanos xamãs que podiam viver e se vestir como o outro sexo se vestia sem estigmas e com um grande respeito por seus poderes espirituais. Tal descoberta levou Mollenkout ao monismo espiritual. Sua nova espiritualidade sensual inclui a comparação de sua própria experiência com a dos xamãs homossexuais pagãos, assim como a sua adoção do pensamento e da prática da nova era. Isso é monismo espiritual porque é fundamentado sobre a união dos opostos da ideologia pagã clássica.
É bem documentado que a religião pagã sempre defendeu um lugar especial para a androgenia e a homossexualidade. Mircea Eliade viu a androginia em muitas religiões tradicionais como uma fórmula arcaica e universal para a expressão do todo, a coexistência dos contrários, ou coincidência oppositorum simbolizando perfeição e o ser total. Sexo e religião são claramente uma dupla dinâmica inseparável, mas não qualquer sexo para qualquer religião. A androgenia é expressiva da visão monística, assim como a heterossexualidade expressa o mistério do teísmo. O indivíduo autônomo andrógeno simboliza o espírito divino sem face que habita o todo indiferenciado, assim como a heterossexualidade reflete tanto a unidade e a distinção pessoal do Deus trino cristão, e o relacionamento entre Cristo e sua Igreja. Em nossos dias a confusão reina. Uma nova sexualidade, estranha a tudo que a Igreja conhece, está se pressionando contra a religião cristã. O teólogo dominicano cristão, Matthew Fox, diz que de alguma maneira, a homossexualidade é superior à heterossexualidade. Não há melhor método de controle de natalidade, e há um mérito cosmológico no fato que não é produtivo, há muito mérito em redescobrir a sexualidade como um jogo. O bispo episcopal radical Spong afirma: o feminismo e a homossexualidade estão no coração e na alma do que o Evangelho retrata. Esse novo Evangelho não é o anúncio da libertação do pecado, mas uma incitação ao pecado. Na tradição monística, as mesmas afirmações religiosas são feitas para a homossexualidade e para a androgenia. Pessoas lésbicas gays sempre tiveram uma função xamanística e um ofício cerimonial em cada sociedade. Os homossexuais veem a si mesmos como sumos sacerdotes da nova religião vindoura. O leitor é convidado a dar um passo para trás por um momento e ver o que à primeira vista não parece ter uma conexão óbvia. O que Bill Moyers e Houston Smith têm em comum com médiums gays do ocultismo. Smith é professor na Universidade da Califórnia em Berkeley. Bill Moyers é ministro da Igreja Batista do Sul e respeitado jornalista da televisão pública. Ambos são sincretistas religiosos e creem no entrelaçamento dos opostos, que é a chave para entender o confucionismo, o taoísmo e o budismo. Essa mesma espiritualidade de unir os opostos, quando estendida à esfera da sexualidade, é o princípio por trás da prática homossexual religiosa. Isso é claramente ilustrado na religião dos índios americanos, onde os machos travestidos funcionam como xamãs. Os exemplos são muitos, mesmo perto de casa. Emily Culpepper, a bruxa ecofeminista lésbica com um diploma de mestre em divindade e PhD da Harvard Divinity School, já foi uma predosa batista do sul, uma cristã evangélica muito envolvida. Mesmo agora, enquanto se autodenomina de amazona, pagã, estranha e nagnóstica, Culpepper honestamente admite que o canto dos hinos do culto de domingo à noite ainda ecoam em meu ouvido. Apesar dessa interferência, ela vê os gays e as lésbicas como xamãs para a era futura. O que é um xamã? Um xamã é uma pessoa poderosa, que inspira reverência, e mesmo medo, que corre riscos ao entrar em outros mundos. Uma definição mais completa não deixa muito para a imaginação. O poder e a eficácia dos xamãs, bruxas, profetisas, druidas, emerge da sua habilidade de se comunicarem com o não-humano, as forças extraterrestres e subterrâneas e o mundo espiritual dos mortos. A Enciclopédia das Crenças da Nova Era documenta o profundo relacionamento espiritual entre o xamanismo e a homossexualidade. Os xamãs são guiados pelos espíritos guardiões que geralmente tomam a forma de animais poderosos ou de familiares. Isso certamente aconteceu no caso da ex-evangélica Emily Culpepper, cujo gato preto se tornou para ela a encarnação da sanguinária deusa hindu Kali. Essa encarnação de Kali se tornou minha companhia sábia por 18 anos, ensinando-me muito, como os familiares de bruxas o fazem, sobre os mistérios da vida e da morte. Meu gato me ensinou que as simetrias temíveis da natureza incluíam a sua beleza resplandecente, sua doce amizade e jovialidade, e seu gosto por caçar e matar. O gato de Culpepper a ensinou como viver além do dualismo, isto é,
unir os opostos tanto no corpo quanto na mente. A profunda comunhão espiritual entre essa mulher e seu gato comprova as afirmações dos entendidos a respeito do xamã. Do animal de poder o xamã deriva suas habilidades psíquicas, sua assistência espiritual. Basicamente, o poder animal se torna o alter ego do xamã. Da mesma forma, o xamã permanentemente encarna esses espíritos em seu próprio corpo. Em uma tentativa de unir os opostos, não somente as diferenças sexuais são eliminadas, mas a distinção entre humano e animal é virtualmente perdida. Parte da iniciação do xamã é uma perversão sexual. Muitos xamãs se tornam andrógenos, homossexuais ou lésbicas por insistência de seus guias espirituais. A homossexualidade parece ser não somente uma condição física, mas um compromisso espiritual. Um livro recente traça a história da espiritualidade gay masculina, e argumenta que homens de gênero mudado têm cumprido um papel sagrado através dos milênios. Exemplos contemporâneos incluem os sacerdotes homossexuais da religião Yorubá em Cuba e jovens bruxos gays em Manhattan. Em termos mais familiares, mas estranhamente comparáveis, Virginia Mollenkott, que chama a si mesma uma lésbica evangélica feminista, fala para gays e lésbicas quando diz: "Nós somos embaixadores de Deus." De fato, Mollenkott afirma que ela ouviu de seu anjo da guarda, um espírito guia, o Santo Espírito ou Jesus. Ela não tem certeza, uma grande mudança está ocorrendo no mundo, e você é parte desta mudança. Similarmente, Judy Westendorf, uma clériga da Igreja Metodista Unida, declarou triunfantemente aos delegados na Conferência Pagã Cristã Feminista Reimaginando em Minneapolis, 1993, que a Igreja tem sempre sido abençoada pelos gays e lésbicas, bruxas e xamãs. Alguns veem um grande novo mundo de pluralismo sexual onde todos são livres para seguir suas próprias tendências. Um andrógeno será o líder espiritual e a heterossexualidade será tolerada, como na Grécia Antiga. Homofobia. Os cristãos são exortados a amar os pecadores, mas odiar o pecado. Embora os revolucionários sexuais rotulem de homófobo qualquer um que se oponha à homossexualidade, os cristãos teístas têm razão em resistir à aceitação da homossexualidade na sociedade ocidental. Conquanto nem todos os homossexuais sejam evidentemente anticristãos, na verdade alguns afirmam ser cristãos, não se deve subestimar o papel da teoria homossexual na do paganismo no Ocidente cristão. Friedrich Nietzsche foi o filósofo do século XIX que pediu a total destruição do cristianismo, a transposição dos valores, isto é, chamar o bem de mal e o mal de bem, e a redescoberta do politeísmo. Alguns creem que ele era homossexual. O reavivamento do paganismo contemporâneo reverencia Nietzsche como um dos grandes santos do movimento cujo tempo já chegou. Se a homossexualidade é para o monismo o que a heterossexualidade é para o teísmo, então a transposição dos valores sexuais conduzirá ao paganismo. A sexualidade e a espiritualidade são profundamente relacionadas. Harry Britt, ativista gay, supervisor e ex-ministro metodista de São Francisco, recentemente admitiu isso ao descrever a luta pela libertação gay como uma batalha espiritual. Não é de se admirar que uma importante voz na desconstrução contemporânea do cristianismo ocidental fosse um homossexual francês, Michel Foucault. Foucault procurou desconstruir o sistema de valores da heterossexualidade ao argumentar que a verdade é somente poder e que os valores heterossexuais são um jogo de poder que a maioria impõe sobre a minoria homossexual. Reduzir a verdade e a moral ao poder tem criado para os homossexuais um lugar na guerra das culturas. O ataque aos gays é um crime horrível, mas assim também são as teimosas táticas homossexuais. Um poder indisfarçado descreve a constante e violenta perseguição de um pastor protestante, Charles McElhenney e sua família, que por vários anos tem se oposto ao poder gay que controla o governo da cidade de São Francisco, o departamento de polícia, o de bombeiros, a delegacia de ensino, o departamento de saúde e muito da comunidade religiosa. O testemunho simples e perturbador de McElhenney intitulado Quando o ímpio toma uma cidade,
uma visão sinistra do futuro e um aviso para a igreja deveria alertar a todos sobre o tipo de ética que os gays no poder finalmente usarão. Quaisquer métodos são válidos para livrar a Sodoma ocidental moderna desse intrometido sacerdote. A sociedade correta, diz McElhenney, está agora sem poder, em São Francisco, e sem influência, e vivendo às margens da sociedade. Ele teme que São Francisco seja uma amostra do que a América se tornará. A rejeição dos valores tradicionais encontra uma certa expressão na autora evangélica Virginia Mollencote que, como lésbica praticante confessa e com um novo código moral, está agora comprometida com a mentira e a enganação a fim de derrubar a cultura heteropatriarcal. Apesar de suas frases cristãs, ela se tornou uma pagã monista, e no círculo monístico, onde o mal é meramente o lado escuro da força, tal poder sinistro pode ser usado para promover a nova moralidade. Afinal de contas, bem e mal são somente pontos relativamente fixos no círculo monístico revolvente onde tudo é um e um é tudo. Feminismo, uma base para o paganismo na Igreja do Terceiro Milênio. Nos textos gnósticos encontrados em Nag Hammadi, o tema dominante é o ascetismo, a rejeição de toda sexualidade, ver capítulo 13. Isso tinha a aparência de santidade cristã, apelava aos cristãos que viviam no dissoluto mundo pagão greco-romano. Cart Rudolph argumenta que foi pelo ascetismo que o gnosticismo ganhou apoio na Igreja confiante. Pode-se bem pensar-se em nossos dias, por meio das noções aparentemente cristãs da libertação do gênero e do direito igualitário para todos, o liberalismo neognóstico da nova era está tendo êxito ao fazer o mesmo em uma igreja confiante do século XX. Estranhamente, muito da literatura cristã que procura avaliar a nova era e o novo paganismo, evita um de seus mais fundamentais temas, a transformação da sexualidade e a promoção da mulher como figura salvadora autônoma da raça. Como a Igreja se dobrou às pressões da sociedade e incorporou um certo tipo de feminismo, parece cega diante dos riscos dessa revolução social. Sem planos. Um membro da Brigada sobre Sexualidade da Igreja Luterana Evangélica da América, que defende a aceitação declarada da masturbação e o casamento entre pessoas do mesmo sexo, disse, e sem dúvida muito sinceramente, nós não estamos chegando com um plano. Que a maioria das pessoas não veja qualquer plano é tão preocupante quanto o próprio plano. Muitos igualitarianos cristãos creem de boa fé que eles podem evitar ser contaminados por essa religião nova enquanto usam a crítica feminista para eliminar a fé do abuso androcêntrico e do patriarcado opressivo. Eles querem eliminar a casca patriarcal do cristianismo e preservar o cerne igualitário. A feminista radical judia Naomi Goldenberg não está convencida. O movimento feminista na cultura ocidental está envolvido na execução lenta de Cristo e de Javé. Mesmo assim, pouquíssimas mulheres e homens que agora trabalham para uma igualdade sexual dentro do cristianismo e do judaísmo entendem a extensão de sua heresia. Feministas cristãs estão corretamente preocupadas em perguntar qual é o ensinamento eterno da Escritura sobre os relacionamentos homem-mulher, e como o evangelho cristão transforma homens e mulheres pecadores. Sem dúvida a igreja tradicional tem muitas perguntas a fazer a si mesma. Eu entendo que Goldenberg está errada e meus irmãos e irmãs feministas estão certos. Mas o perigo de jogar a criança fora junto com a água do banho é enorme, especialmente para as gerações vindouras. Esta questão não deve ser decidida com base na certeza interior ou em um sentimento de chamado ou a tendência da história ou no progresso social democrático. Os gnósticos afirmavam tudo isso e a história tem mostrado que eles estavam profundamente errados. A questão só pode ser decidida pela exegese sólida da Escritura Sagrada, e, aliás, disso há uma grande carência. Assim, o grande perigo é que, em vez de uma recuperação da sexualidade bíblica, o resultado seja confusão sexual e teológica, e uma falha em ver os compromissos com o paganismo em amplos setores da Igreja. Os cristãos devem entender que o movimento religioso feminista carrega em si um ataque frontal à normatividade da heterossexualidade criacional e, além disso,
ao próprio Deus como o Criador. Seu fruto libertador só pode ser destrutivo, tanto para homens quanto para mulheres. Há um programa, o ideal teórico do novo homem do liberalismo aquariano, andrógeno e sexualmente livre. Em sua pureza primitiva, somente uma tendência radical seguida por uma elite cultural e intelectual de fato crê e a promove como tal. Ela é de preferência promovida por meio das noções democráticas emotivas da liberdade e dos direitos civis e da liberdade pró-escolha. Mas por trás dos debates populares sobre o lugar das mulheres nas academias militares, sobre banheiros e prisões conjuntas, e sobre a determinação da administração de Clinton, por meio de seu Departamento de Justiça, para eliminar quaisquer distinções reconhecidas pelo Estado entre homens e mulheres, se esconde uma nova definição de sexualidade que bate na face do Deus Criador da Escritura. Enquanto as feministas radicais partidárias gritam, novas mulheres, nova terra, nós testemunhamos os primeiros movimentos de uma revolução que recriará o mundo. Talvez essa ideologia seja um modismo passageiro da elite cansada. No entanto, a exposição da Igreja primitiva às heresias gnósticas é desencorajadora. Como um erudito disse sobre o gnosticismo, este tipo de gnose, ou conhecimento, estava no ar que eles respiraram e um pouco dele entrou em seus pulmões. Qualquer um de Tóquio lhe dirá que algumas gotas de veneno podem colocar uma nação de joelhos. Há uma razão para pensar, como a situação evangélica luterana indica, que o programa já está dentro das principais denominações. Talvez 1% dos radicais possa infectar uma sociedade inteira e, com ela, grandes seções da igreja cristã.